Eu quero falar de viúva. Eu quero falar de amor. Eu quero falar de cuidado, de zelo que o nosso Deus tem para conosco, para com o órfão, para com a viúva, para com o estrangeiro, para com aquele que precisa. O nosso Deus tem tanto zelado, irmã Eveli, irmã Maria. Nosso Deus tem tanto cuidado das pessoas. Ele é tão maravilhoso e ele é esquecido. Mas vamos lá não precisa levantar. Vamos lá em 2 Reis 4, amada igreja. Vamos falar um pouquinho da viúva do azeite. Vamos falar um pouquinho do zelo que o nosso Deus teve para com essa mulher. É lindo, é maravilhoso o que o nosso Deus faz para com os seus. É lindo, é maravilhoso o cuidado que ele sempre teve, né? 2 Reis 4, amada igreja, a palavra vai nos dizer desta maneira. Eita glória! Ela nos diz assim, 2 Reis 4, quando vocês vão procurando, eu vou lendo. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor a levar os meus 2 filhos para serem servos, escravos. E Eliseu lhe disse: que tinha eu de fazer? Declara-me que é o que tens. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite é suficiente. Então disse ele: vai, pede para ti vaso emprestado a todos os teus vizinhos, vasos vazios não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e seus filhos, e deita o azeite sobre todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e seus filhos. Ele lhes trazia os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheio de pôr os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ela lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e pague a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Olha que coisa mais linda, amada igreja. Essa mulher era uma serva do Senhor, tinha um marido que era servo do Senhor. Nós sabemos, pelo que consta na palavra, que o marido dela se chamava Obadias, e era servo de Acabe. Ele sustentou 100 profetas do Senhor, 100, de 50 a 50, me parece uma coisa assim, com pão e água. Ele sustentou. Esse homem se endividou. Esse homem se endividou de uma certa maneira, cuidando daqueles profetas, zelando daqueles profetas, pois Acabe queria eliminar aqueles homens. Mas Obadia era servo de Eliseu, e a própria esposa dele disse: meu marido era servo do Senhor, e ele morreu. Ele foi-se para os braços do Senhor. Glória a Deus. Mas ele foi, mas deixou para ali uma dívida. Ele ficou endividado. Eu venho buscar o auxílio ao Senhor. Ela não tinha para onde correr. Ela tinha que pagar a sua dívida. A herança que essa mulher adquiriu do seu esposo foi uma grande dívida. Nós, quando os nossos pais falecem, nos deixam muitas vezes uma herança, repartem filhos, e essa mulher sozinha com seus filhos, seu marido morrendo, seus filhos é o que podiam tratar dela. Aí vem os servos, não, aí vem os credores, eles vêm para levar os filhos dela, pastor, para pagar a conta que o pai tinha feito. Mas o homem era servo de Deus, ele era fiel, ele era justo, ele tinha feito aquelas dívidas para cuidar dos profetas do Senhor. Aleluia! O Senhor não desampara, o Senhor tem visão longa, o Senhor cuida daqueles que são seus. Ela vai e clama ao homem de Deus, ele diz: o que tinha eu de fazer? O que tens em casa? Declara-me. Ela disse a ele assim: Senhor, não tenho nada, tua serva não tem nada,
será um simples fio. Uma botijinha de azeite, a gente não tem como confirmar o tamanho. Vamos dizer que fosse uma garrafinha, né? Pequenina. Aquilo ali ia se transformar numa loteria esportiva nos dias de hoje. Aquilo ali ia se transformar numa abundância, uma botijinha de azeite. Quando ela disse, eu tenho simplesmente uma botija de azeite, ele disse a ela, vai até os seus vizinhos, peçam a eles vasos emprestados, muitos, levem até o seu quarto, tranque, derrame água e o azeite sobre ele. Ali foi. Ela fez conforme o homem de Deus tinha dito. A fé, presbítero Nelson, ela creu cegamente naquilo que o homem de Deus disse a ela. Ela fez conforme ele disse. Os filhos iam trazendo os barris, ia colocando, e aí ia enchendo, ia colocando, ia enchendo. A torneira está descendo, e o azeite está enchendo. Gente, eu paro um pouquinho e fico analisando o que o nosso Deus tem feito para mim, o que Ele tem feito para cada um de nós. Nós passamos por momentos difíceis, irmã Eli, irmã Maria, irmãos da casa do Senhor. Nós passamos por momentos difíceis. Muitas das vezes não falta, é verdade, às vezes a gente fica carente do dinheiro. Nós vivemos num país muito difícil, uma corrupção muito grande. Nós temos muitos que a gente coloca lá para nos representar, os grandes. Eles não representam verdadeiramente aquilo que nós precisamos. E aí o povo fica carente, necessitado, mas os olhos do Senhor estão olhando. O Senhor está contemplando os nossos irmãos. Provérbios 15:3 diz isso. O Senhor está olhando. O Senhor está sentado no trono da glória, ao lado dele, o Senhor Jesus Cristo, à sua direita. Eles estão observando, papai. Ele fala com o Senhor, papai, veja lá, Senhor, aquele homem, aquela mulher, eles estão carentes, pai, estão precisando de alguma coisa. Foi aqueles, pai, o Senhor me mandou um dia lá morrer por eles. Pai, envia um auxílio, envia uma ajuda, toma eles em tuas mãos. O pai sempre ouve o que o filho fala. E o Senhor Jesus Cristo disse na sua palavra, tudo que você pedir ao meu Pai em meu nome, Ele vos concederá. Peça, na igreja, peça. Ah, mas eu não estou precisando de alimento. Mas o que você está precisando? Será que o nosso Deus é só o Deus do alimento? Não. O nosso Deus é o Deus da cura. O nosso Deus é o Deus que liberta. O nosso Deus é o Deus que dá força. Aleluia. O nosso Deus é aquele que levanta aquele que está caído. O nosso Deus é aquele que levanta o paralítico. O nosso Deus é aquele que faz o cego enxergar, o mudo falar, o surdo ouvir. Talvez nós não tenhamos visto isso, é verdade. Talvez nós não tenhamos visto isso acontecer como acontecia antigamente. Muitas pessoas eram curadas. Muitas pessoas que não enxergavam entravam dentro da casa do Senhor cega, saíam enxergando. Por que será, amada igreja? Por que será que não tem acontecido isso mais? A falta de fé, a falta de amor, a falta de compaixão, a falta do zelo, do cuidado para com os irmãos, daqueles que estão na liderança, daqueles que foram colocados pelo nosso Deus para cuidar das ovelhas dele, aqueles que só pensam no financeiro, aqueles que só pensam em si próprio, aqueles que só pensam em crescer, aqueles que só pensam em adquirir bens materiais, aí tem deixado as suas ovelhas. Amada igreja, o Senhor tem cuidado tanto. Se nós dermos uma olhada na palavra do Senhor, que está em 1 Reis, se não me engano, deixa eu dar uma olhada aqui, amada igreja. 1 Reis, onde a gente glória a Deus. Será? 1 Reis 17, 8. Antes disso aqui, no 17,
o Senhor manda Elias ir até um rio, e aonde ele vai beber daquele rio, Elias, e o Senhor vai mandar que corvos venham trazer pão e carne para aquele homem. Olha para vocês ver, amada igreja, o que o Senhor faz quando o servo do Senhor é verdadeiro, quando o servo do Senhor, o Senhor fala assim, meu filho Nelson, vai lá e ora por aquela pessoa, naquela casa, ela precisa de uma cura, você vai lá e ora para ela, mas vai sem alforje, vai sem nada, não pega nada dela, chega lá e ora por ela, ela vai ser curada, mas volte do jeito que você foi. Se ela quiser te dar alguma coisa, não, eu vou prover tudo para você. Eu não vou te deixar faltar nada, Nelson. Faça conforme estou te mandando. Não faça como Geazi. Quando Naamã foi lá, que ele foi curado, nas 7 vezes que ele deixou a água, que ele subiu, que ele foi curado, e Naamã levou as espécies de roupa, as vestes lá, as moedas. Eliseu disse: vivo eu perante o Senhor, que nada de ti pegarei. Ele não pegou nem um centavo, mas Deus cuidava dele. Deus dava tudo que Eliseu precisava. Eliseu precisava de dinheiro, Eliseu precisava do Senhor, porque a palavra não é nossa. Porque quando Deus curar, quando Deus me usar para curar alguém, irmã Eveli, não é eu que estou curando. A unção que veio para mim é Deus que me deu. O poder e a autoridade que veio para mim, pastor Antônio, pastor José, irmão Milton, Deus amado irmão, é Deus que me deu. Por que eu tenho que cobrar para fazer? Por que eu tenho que pegar? Por que eu tenho que comer do dinheiro da senhora? Eu não tenho. Porque Deus me dá o sustento. Ele vai prover. Deus proveu a esse homem, o povo trazia carne, sustentava ele, e ele bebia da água do rio. O rio secou, presbítero Nelson. O Senhor disse: vai a viúva, vai a Serapta, lá tem uma viúva, que eu já ordenei que ela trate de você. Olha, presta atenção no que vai acontecer. Quando ele vai a essa viúva, ele vai lá para que ela sustenta ele. O Senhor Deus disse: ele vai lá, meu filho, eu já ordenei para que ela te sustente. Mas era o contrário, irmã Eveli. Não era nada disso. Não era para ela sustentar ele. Por quê? Porque não havia chuva na terra. Aquela mulher estava passando necessidade com seu filho. A palavra diz que ela só tinha um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, presbítero Deus. Olha que coisa mais linda a palavra que o Senhor diz. Ele chegando lá, ele pediu um bocadinho de água a ela. Aí ele pediu um pouquinho, um pedacinho de pão. Ela falou que não tinha, ela só tinha um pouquinho de azeite. Olha o azeite de novo. Um pouquinho, vou falar mais ou menos, então não vou ler não. Um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha. Ela falou para ele assim: meu senhor, eu tenho um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, vou fazer um bolo, é um bolo, né, Paulo? É um bolo. Para o meu filho, para mim, para que nós comamos e morremos. Ele disse: não, faça conforme você disse, faça um pedacinho de bolo, faça um bolo, mas traga um pedaço para mim. Aleluia. E aí, para você e para o seu filho. E da panela, o azeite não vai faltar. Glória. A farinha não vai faltar. Porque Deus estava suprindo. Ali não era para ela sustentar a Elias. Ali o Senhor estava enviando Elias para sustentar a viúva, amada igreja. Talvez o povo não entenda que o cuidado ali não era com o profeta, porque o profeta não ia passar fome de maneira nenhuma. Porque o Senhor estava sempre provendo. Os corvos trouxe carne para ele. Veio lá do céu. O povo tratava de dia e de noite. Era para sustentar a viúva. Aí a gente volta aqui novamente para a viúva do azeite. A gente sabe, uma igreja, que os filhos dela iam ser escravos lá. Vamos dizer, existia uma lei lá que era a escravidão de 7 anos. Vamos dizer que por 7 anos, que ela ficasse 7 anos sem seus filhos. Essa mulher ia passar fome.
Porque lá na antiguidade as mulheres não trabalhavam. Não é hoje, irmã Eveli, que as nossas esposas nos ajudam. Muitas das vezes hoje as nossas esposas ganham mais do que nós. A minha esposa mesmo quando está trabalhando não é mais que eu. E por isso eu vou baixar minha cabeça. Por isso eu vou ficar entristecido, não agradecer ao meu Deus, porque está dando a ela força, saúde, condições de trabalhar para me ajudar. Mas lá não era assim. Lá, naquela época, as mulheres sim, elas eram para procriar. Elas eram para aumentar a família. Não era para trabalhar, era para cuidar da casa, zelar dos filhos. Aí, amada igreja, a gente vai entendendo o zelo e o cuidado do Senhor. Quando esses homens chegaram para levar os seus filhos, ela não tinha mais o que fazer. Ela estava encurralada. Ela não tinha para onde ir, presbíteros. Ela não tinha saída. Mas ela lembrou que ela tinha um profeta. Aí ela foi até ele. Aí, amada igreja, para que nós possamos entender o zelo e o cuidado, a palavra do Senhor nos diz em Número, ela nos diz em Gênesis, ela nos diz em Deuteronômio, que o Senhor cuida dos órfãos. Está tudo marcado aqui, mas eu não vou olhar, não preciso. Que o Senhor cuida dos órfãos, da viúva, do estrangeiro, do sacerdote, dos levitas. Como o Senhor cuidava lá, irmã, daquele povo? Através dos dízimos. Dinheiro? Não é dinheiro, é só procurar na palavra. Alimento. O povo plantava de ano em ano, 3 em 3 anos, aquilo que eles colhiam, eles levavam a 10ª parte ao templo. Está escrito na palavra, ao templo. Não levava dinheiro. Se o templo fosse muito longe, não houvesse como eles levar daqui lá. Vamos dizer que você tivesse 100 vacas, você iria ter que levar 10 vacas. Vamos dizer que tivesse 100 pacotes, 100 fardos de trigo, você teria que levar 10 sacos de trigo. Mas como ficava muito longe, presbítero, está na palavra, uma igreja. Não vou entrar nesse mérito, sair procurando para falar para vocês. Está na palavra. A palavra nos diz que eles tinham que vender aquilo que era os 10%, vender e levar os 10% lá, chegar lá, perto do templo e comprar novamente as 10 vacas, os 10 sacos, para poder levar na casa do Senhor. Não era dinheiro, gente, era tudo diferente. E quando se falava de dízimo lá atrás, eram despojos. Sempre as pessoas falam dos dízimos, que Abraão deu dízimo a Melquisedeque. Os pastores falam isso. Os pastores falam de uma igreja, não estou influenciando ninguém a dar dízimo. Dízimo é fé. Dízimo é fé. A gente devolve o dízimo pela fé. Eu estou querendo dizer que não é obrigado. Eu estou falando aqui de provisão. Estou falando que Deus provia. Eu estou falando que eles levavam na casa do Senhor para que houvesse mantimento. Eu estou falando que não é dinheiro. Era diferente dos dias de hoje. Se a irmã Eveli, se a senhora decidir no coração, eu já fui tesoureiro da senhora, já fui tesoureiro do Senhor. Você sabe o que eu estou falando. Se a senhora propuser no coração de levar todos os meses, todo mês, 2 cestas básicas, vamos colocar, e não der o dízimo dentro da igreja, por um ano, a senhora vai ter problema. A senhora vai ter problema. Porque aquele que está lá na frente, lá não vai aceitar. Não, pode. Tenho que pagar água, tenho que pagar aluguel, tenho que pagar luz, eu tenho o meu salário, entendeu? Porque eles vivem disso. Mas não é isso que a palavra diz. Isso era lá. Para os dias de cá, não é isso. Para os dias de cá é diferente. Então a gente, eu não estou, só estou colocando para vocês como que Deus supre. Como que Deus supria através dos alimentos. Para que tivesse o alimento dentro da casa do Senhor para sustentar os sacerdotes, os levitas, os órfãos, os viúvos, os estrangeiros. Não faltava. Não faltava. Mas hoje não tem cesta básica. Tem. Prova para mim. Prova para mim dentro de uma igreja. Pode chegar dentro da igreja lá. Qualquer igreja. Que tem um dízimo aí de 30, 40 mil. Tem 10 cesta básica lá. Eu estou falando de tirar todo o dízimo, tá?
Não estou falando dos irmãos, não. Os irmãos, se houver alguém passando necessidade na casa do Senhor, o pastor se postar na frente lá e falar assim: tem um irmão passando necessidade, os irmãos todos se unem e montam uma cesta básica e ajuda o irmão. Mas não é isso que eu estou falando. Não é isso que eu estou falando. Se nos dias de hoje, se tiver 2, 3 irmãos passando necessidade, não estou falando de irmão de igreja, não, mas a gente não pode falar de igreja. Nós temos que falar de alguém passando necessidade. Se entrar dentro da igreja, qualquer igreja, prova para mim, que lá dentro dela, presbítero Nelson, tem 10 cestas básicas para doar. Eu estou falando de tirada do dízimo. Não estou falando dos irmãos doar. Os irmãos dão. Não dão. Não tem, pastor. Não tem. Eu me lembro uma vez que o presbítero Nelson falou assim para mim assim. Eu não esqueço, presbítero, as coisas. O senhor falou assim: quando tiver uma cesta básica comprar qualquer coisa, tem que dar conta. Ele falou: é verdade. Mas eu pensei comigo: mas nunca tem. A gente nunca compra. Eu ainda comprava presbítero Nelson, algumas. Quando a pessoa passava no seu, eu ia comprar. Porque se eu vou falar um negócio para vocês, amadureço, eu gosto, eu admiro o pastor Salomão. Eu admiro. Quando ele me colocou como tesoureiro, ele falou assim: está aqui, irmão Tito, está na sua direção. Faça aquilo que o irmão quiser. Eu não vou me interferir em nada. Se eu quisesse comprar uma cesta básica. E eu fiz isso, que é uma igreja. Eu fiz uma vez, o pastor Renato me disse: nós fizemos uma vez, lembra o pastor Renato, com um homenzinho lá. Eu não estou sendo da palavra, não, viu, Mário? Eu estou falando da palavra. O irmãozinho que não era nem da igreja, ele chegou lá precisando. Aí eu comprei a cesta básica para ele. Nós pagamos o talão, não era da igreja, tá? Nós pagamos o talão de água, o talão de luz. Mas aí, amada igreja, eu fui fazer uma visita para ele. Mas foi eu, o pastor Renato, né? Na casa dele. Chegamos lá, amada igreja, não dava para ajudar o cara. Tá? E aí a gente viu que tinha filhos lá, estava bebendo, estava jogando. Aí, gente, esse povo não quer Deus. Eles querem sugar a Deus. Mas o pastor Salomão, nesse ponto, era diferenciado, tá? Ele nunca falou que eu não fizesse. Ele sempre deixou à disposição. Passa aqui, meu irmão. Supra o que tem que suprir aqui, né? Porque a gente cuidava de tudo. Lá eu tinha hora para fazer tudo. Era tudo na minha mão. Pagava tudo. Pagava as contas dele, fazia tudo certinho. O que sobrasse eu podia fazer o que queria, para ajudar aquele que precisava. Mas aí, voltando para a palavra, amada igreja, isso a gente sabe que nos dias de hoje é difícil. Mas aquela mulher, amada igreja, quando ela fechou a porta, e o azeite foi descendo, chegou no momento que ele encheu todos os barris, e aí o azeite parou. A providência divina chegou sobre a vida daquela mulher. O nosso Deus não deixou que aquela mulher viesse a perecer. É tão linda a palavra de Deus. Se a gente parar e olhar, a gente vê aquela mulher, a viúva de Naim, é isso mesmo? Pastor Arnaldo, é a viúva de Naim. O filho dela estava morto. O Senhor Jesus Cristo vinha de encontro àquele cortejo, e aquela mulher chorava. Aquela mulher pranteava pela perda do filho dela. O que queria ser daquela mulher? Ela já tinha perdido o marido, não é isso? É isso. Ela só tinha um filho. Como que aquela mulher ia viver? Mas a providência vinha de encontro. Aquele que provê tudo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Senhor Jesus Cristo vinha de encontro a ela. A palavra diz que ele toca no esquife, ele dispara, ele pega na mão do menino, levanta, entrega para a sua mão. Aleluia! Providência divina. Aí a mulher viu que o azeite parou, ela foi até o servo do Senhor. Chegando a Eliseu, ela disse: Senhor, vou falar as minhas palavras. Senhor, estou chegando aqui, aquilo que tu me disseste eu fiz. Falando eu, tá? Como se fosse ela falando. Tudo que o Senhor me determinou, eu fiz. Tudo que o Senhor ordenou, eu fiz corretamente. O azeite parou, Senhor. Encheu os vasos. Está tudo cheio. O que eu faço, Senhor? Diz para mim, declara-me,
O que eu devo fazer agora? Estou com um monte de barril de azeite. Além de Deus prover, Ele vai ensinar como deve fazer. Filha, vai lá, vende tudo. Vende tudo o azeite. Pega o dinheiro. Vai lá e paga o credor. E viva do resto. Foi tanto dinheiro, presbítero Nelson, que ela ia viver do resto até o final da vida dela. Aleluia. É o zelo, é o cuidar do nosso Deus. Aleluia. Dos seus. Mas eu sempre digo, amada igreja, que o Senhor Deus cuida dos nossos. Aleluia. Não é só suprindo necessidade de alimento. Muitas das vezes nós temos problemas sérios sobre os nossos lares. É problema de bebida, vício de bebida, de cigarro, coisas que não convém falar. Nós clamamos ao Senhor, e às vezes, irmã Eveli, demora um tempinho para que o nosso Deus tome providência daquilo. Muitas das vezes a gente pensa até em desistir. O Senhor não vai resolver o meu problema. Mero engano nosso. O tempo não é nosso. O tempo é do nosso Deus. Aleluia. Muitas das vezes nós entramos no deserto para que nós possamos crescer espiritualmente. O próprio Senhor Jesus Cristo, depois que ele veio do batismo de João Batista, a palavra diz que o Espírito Santo conduziu ele lá no deserto. Ele ficou 40 dias, 40 noites sem se alimentar. Eles estavam no jejum. Eu falo que sem se alimentar, sem beber água. Já vi pessoas falando que ele estava bebendo água. É impossível o jejum do Senhor Jesus Cristo. Ele está bebendo água. Primeiramente, ele estava lá no deserto. O deserto é um lugar difícil de água. Não é fácil como que é em qualquer lugar. E ele ficou lá, foi provado pelo Espírito Santo. O inimigo veio e fez as provações dele. Então nós também passamos por provações. Aleluia. O nosso Deus nos permite para que nós possamos crescer espiritualmente. E aí eu vou vendo, amada igreja, que o Senhor tem cuidado tanto da nossa vida, da minha vida, amada igreja. Eu passo sim por provações, eu nunca reclamo. Eu nunca subo aqui no púlpito falando que eu estou com um problema. Não vai resolver. Pastor Renato, por gentileza, tira esse. Não sabe? Pois aí? Esse horror? Pode tirar. Puxa o cabinho aí. Glórias a Deus, amada igreja. Não é por nada não, sabe? É um louvor muito bonito, mas eu tenho me afastado do voz da verdade. Vou sair um pouquinho da palavra, estou concretizando. O Senhor supra as necessidades dos órfãos, da viúva, dos estrangeiros e de todos aqueles que verdadeiramente precisam dele. Ele cuida, ele vai estar sempre zelando. Irmã Eveli, muitas das vezes a gente passa por cada situação que a gente pensa assim, nossa, eu estou no fundo do túnel mesmo. Mas lá no fundinho do túnel tem uma luz iluminando. É o Senhor Jesus Cristo lá, com a mão estendida para cuidar dos seus. Cada situação, eu e o pastor Renato, de vez em quando a gente sai aí para socorrer alguém que o nosso Deus manda, né? Eu saio muito por ele e a gente vai socorrer. Às vezes a pessoa está lá no fundo do poço, depressiva, já pensando em tirar a vida, aí o Senhor manda a gente lá, mas não é nós, é ele que cuida. Eu não sou nada de ninguém, eu sou do mais pequenininho, mas eu nem sei pregar direito. Eu prego desse jeito aqui. Eu prego falando aqui, mostrando ali, mas dentro da palavra. Não falo nada de mim. Amém, amada igreja? Que você possa entender que o nosso Deus é aquele que vai cuidar de você a qualquer momento. Mas você tem que ser fiel a Ele. Você tem que ter temor no Senhor. Tem que ter obediência. Você tem que se afastar daqueles que não querem a Deus. Tem muita gente dentro da igreja, irmã Eveli, dentro da igreja, que
são joios. Assim, assim. Mas a palavra do Senhor diz que os anjos vai separar o joio do trigo. O trigo vai vir para cá, o joio vai para lá. Vão ter dois fins, tá? Um vai para a vida eterna e o outro vai para a vergonha eterna. Vai queimar eternamente no fogo que não se apaga. Assim, pessoas enganando pessoas, pessoas prejudicando pessoas, irmãos e irmãs falando mal de irmãos e irmãs, a igreja é uma confusão tremenda, em vez de mostrar o verdadeiro amor e abraçar, fazendo com que as pessoas se afastem da casa do Senhor. Os pastores não vão atrás, não visitam. Como? Jesus Cristo morreu por nós. Como que alguém saiu da presença do Senhor e eu não vou lá visitar? Ao menos uma vez, querido Deus. Ao menos uma vez eu tenho que ir lá, saber o que houve com ele, por que você se afastou, o que te esqueceu. Nós podemos ajudar. Vamos conversar, né? Vamos olhar pelas ovelhas do Senhor, porque o verdadeiro pastor não somos nós, é o Senhor Jesus Cristo. Ele diz: eu sou o verdadeiro pastor, eu cuido das minhas ovelhas, eu conheço elas e elas me conhecem, elas conhecem a minha voz. Quem falou isso foi Jesus Cristo, não foi o homem. Que o homem tem mais um pouquinho de compaixão, mais ele pelas ovelhas da casa do Senhor. Eles servem mais, né, presbítero? Cuidem mais, né, pastor? Não é verdade? Cuidem dos seus. Amém, amada igreja? Era isso que eu queria expressar. Aquilo que eu falei para vocês entenderem, que o Espírito Santo possa, né, clarear mais a mente de vocês, mas que vocês recebam essa palavra, o seguinte: que Deus sempre supre e cuida. Disso não podemos duvidar jamais. É crer. Aquele que crê no Senhor verá a glória dele, né? Amém? Se coloque de pé, amada igreja, para nós fazermos um minutinho de oração, nesse encerramento de campanha, que o Senhor, nosso Deus, coloque aí uma outra campanha no coração do pastor Renato. Eu acredito que já tem alguma preparada aí. O Espírito Santo já vai preparar essa mensagem maravilhosa. Podem vir aqui, os irmãos que estão orando, né, aqui pelas ofertas. E o nosso Deus está abençoando a cada um de vocês que prepararam. Nosso Deus de saúde e de paz. O nosso Deus abençoe os empresários que continuem pregando, os aposentados, os trabalhadores, né? E que eles possam estar abençoando sim a casa do Senhor, né? Ajudando a casa do Senhor, porque ela precisa. Amém? Ore comigo aí, amada igreja. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, grande Deus, por esta noite maravilhosa que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui neste lugar. Bem querido, é verdade, Pai querido, Pai amado, mas onde o Senhor opera, Pai, sabe por quê? Porque aqui fala do verdadeiro amor. Aqui fala, Pai querido, Pai amado, que o Senhor ampara. A mão do Senhor está sobre esse lugar. Assim como quando Salomão fez aquele templo, Senhor, que ele orou pelo Senhor, o Senhor apareceu para ele em sonhos. O Senhor falou com ele em sonhos que a mão do Senhor estaria sobre aquele lugar. E não é diferente nos dias de hoje aqui, Pai. A mão do Senhor está sobre esse lugar. Sabe por quê, Pai? Porque aqui opera a simplicidade, a humildade. Grande Deus. Aqui nós somos pequenos, Pai, mas nós somos grandes na presença do Senhor. Por quê? Porque o Senhor nos usa. O Senhor nos usa, Pai, que nos enviando para visitar aquele que precisa. Pai, para falar do teu amor, da tua grandeza, da tua misericórdia. Porque o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que sara, Pai. Nesta noite, vai, Senhor, naqueles hospitais onde tem canceroso, aidético, diabético, pessoas que têm problema de tuberculose no coração, problema renal. Sim, grande Deus, vai tocando, Pai, com a tua mão santa e ungida. Pai, curando, Pai, restaurando aquele que não ouve, que não fala, que não enxerga, Pai. O Senhor pode mudar a história deste homem e desta mulher. Sim, grande Deus, aquele que está aí atribulado de espírito, Pai. Aquele que foi, Senhor, atropelado, Senhor, que estará no hospital neste momento, Pai, para fazer uma cirurgia, Senhor. Eu sei que o Senhor pode curar ele, restaurar, que não fique sequelas. Nós não podemos, Pai. O que nós podemos fazer é orar. Orando, Pai, que conforme o Senhor tem nos determinado, aí eu sei que o Senhor vai curar. Então, Pai, alcance os nossos lares, os nossos familiares, aqueles, Pai querido, Pai amado, que ainda não aceitaram a Jesus como único suficiente Salvador. Ele possa ser tocado no teu coração
porque quem convence do pecado não somos nós, mas o Espírito Santo, Pai. Que o Espírito Santo possa mover o coração dessas pessoas, dos nossos também, daqueles que não são nossos. Tome eles, Pai, que eles possam buscar ao Senhor de corpo e alma e espírito, Senhor. Tome em tuas mãos as nossas crianças, tome em tuas mãos os nossos jovens. Não deixe que eles saiam por caminhos errados, Pai. Guarda eles, protejam. Não deixe, Pai, que aqueles que estão no mundo do vício aí fora, das drogas, da bebida, do cigarro, do jogo, na prostituição, na sodomia, na idolatria, no homossexualismo. Senhor, não deixe, Senhor, que morram da maneira em que estão, porque morrendo, Pai, perderão a sua alma. E nós sabemos que o Senhor não tem prazer, Pai querido, Pai amado, na morte do ímpio, não tem. Então, Senhor, que elas possam se achegar até o Senhor. Vai abençoando aí aquele que é presidente desse ministério, o vice, as esposas, os filhos, a família, cada membro desse ministério, daqueles que não são. Tome em tuas mãos cada membro, Pai. Aqui, Senhor, neste lugar, onde o pastor Antônio, a irmã Ismério, o pastor Renato, a irmã Neuza, o pastor José, o irmão Milton, o presbítero Nelson, a irmã Everia, a irmã Maria, Senhor, aqueles que não vieram, Pai querido, Pai amado, o irmão Paulo, a irmã Neia, Senhor, toma em tuas mãos, abençoa, fortaleça, guarda, livre de todo mal, e a nossa sabedoria da tua palavra, Pai. Oh, grande Deus, é nosso, Senhor, conhecimento, entendimento, é nosso poder e autoridade, Pai, para quando nós orarmos, Senhor, os espíritos do mal caem por terra. Quando nós orarmos, Senhor, um milagre vem acontecer. Obrigado, grande Deus, por mais esta noite. Domingo estaremos aqui, Senhor, onde estaremos participando da ceia do Senhor. Grande Deus, que nós possamos, Pai, nos acertar, que nós possamos pedir perdão, Pai, por aquilo onde nós falhamos, para que no domingo, Senhor, nós podemos cear com o Senhor. Obrigado, Pai de Deus. Obrigado pelo privilégio que nos concedeu estarmos aqui. Assim eu louvo e agradeço. Obrigado, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Digam comigo desta maneira: com Jesus eu vim, com Jesus eu voltarei. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Amém. Aplauso para o nosso Deus.